E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desejo que façam mais um excelente dia, uma excelente tarde. Hoje, dia 16, estamos aqui, né? Mais um dia para a leitura de Provérbios. E hoje temos uma novidade aqui na leitura de Provérbios. Voltamos, né? Não é bem uma novidade, não é algo novo, mas voltamos a ter títulos em Provérbios. Acho que foi no 9. No 9 fiz a observação que parece que no 10 já não tinha título. Eu falo título aqui, ó. Igual esse aqui que você pode ver, ó. Provérbios 16. Aí tem o título ali, ó. Provérbios sobre a vida e comportamento. Esse é o título do Provérbios de hoje, a leitura que faremos. E mais uma vez eu informo, a leitura eu faço no computador, mas eu tenho aqui a Bíblia em mãos para eventuais consultas que sejam necessárias. Se como vocês têm acompanhado aí, sempre quando fica alguma dúvida, uma coisa ou outra, eu sempre procuro algo aqui na própria internet mesmo. A nossa vida moderna nos proporciona algumas facilidades, né? E estamos fazendo bom uso dela. Então, vou deixar aqui para quem quer saber, ó, Bíblia King James, mais uma vez aqui, informando para vocês. Essa daqui é a Senhora Bíblia, né? Ela é bem grande, tem um estudo dela aqui, ó, chama Estudo Holman. Não sei como se pronuncia, quem souber, fique à vontade para me ensinar. Estudo Holman ou Estudo Roman. Deixa eu ver aqui como que tá a questão da conexão com a internet. Esses dias chuvosos aí. Ontem mesmo eu fiquei sem internet aqui em casa. Voltou hoje cedo. Ainda bem, né? Aqui estamos dispostos e dispostos. Maravilhosa leitura que tanto tem me preenchido e transformado. Muita questão da mentalidade sobre o direcionamento, o foco do conhecimento, questão do discernimento, entendimento. Para quem tem curiosidade nessas coisas, me apresento, né? Sou Roger, especialista em inteligência emocional, espiritual e, consequentemente, muitas coisas na nossa vida cotidiana, no nosso mundo material. Muitas coisas disso acabam refletindo. E é nessa proposta do desenvolvimento da inteligência espiritual que estou fazendo a leitura aqui de Provérbios. Essa é a minha intenção. E de acordo com a minha intenção, se você estiver assistindo aqui, você faz parte dela. Porque eu quero que mais e mais pessoas estejam alinhadas com o direcionamento espiritual que o Senhor tanto quer para nós. A busca da sabedoria é a base, é o fundamento, é a essência da nossa vida bem vivida. Para qualquer vida, qualquer coisa serve, mas para uma vida bem vivida precisamos estar alinhados com princípios. Princípios esses que são muito encontrados em Provérbios, né? Que é um livro basicamente sobre sabedoria, um livro na Bíblia, direcionado à sabedoria. Então vamos começar aqui, Provérbios capítulo 16. Do homem são as pregações do coração. Eu vou desapoiar aqui da mesa porque está tremendo a imagem aí. Puxar o computador aqui um pouquinho mais para perto de mim e fica melhor se eu não ficar mexendo a mesa. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua.
Mais uma vez nós vemos a questão da língua sendo expressa aqui, né? A resposta da nossa frequência, do nosso íntimo, do que está antes do ser expresso em voz, em frequências humanas. Então o Senhor, Ele responde esse secreto aí, o que nem dito é, mas o que é pensado, o que é sentido, o que está dentro das nossas emoções, dentro das nossas memórias, o Senhor responde. Por isso é bom sempre mantermos bons pensamentos, bons sentimentos, né? Isso gerar boas emoções, carregarmos essa frequência nos nossos ambientes, nos nossos relacionamentos, porque o Senhor responde essa parte aí. Ah, mas o Senhor não responde às nossas ações? Ele responde sim, porque assim como dito ontem no Provérbios capítulo 15, o Senhor, Ele contempla a criação dele, né? Então ele nos contempla o tempo todo e Ele está em todo lugar. Por isso é bom manter esses bons pensamentos, os sentimentos e gerar boas emoções. Por quê? Porque Ele contempla o todo. Ele não contempla apenas as ações. Suas ações podem ser boas, mas se não estiver carregadas de boa frequência, eu não vou nem dizer de intenções, né? Porque aí pode cair naquela famosa frase, né? De boas intenções, o outro lugar lá de baixo está cheio, né? Então, para não cair nessa na mesma superficialidade da conversa, né? Mas é da frequência que nós carregamos. Essa frequência você encontra no coração, nas emoções que ela se encontra. Versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Está aqui. Resumido o que eu falei, é isso aqui, ó. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Imagina, né? O espírito que não é material, ele já pesa. Imagina se ele não pesa as nossas emoções, as nossas ações também. Pesa sim. Por que fala que todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos? Porque, enfatizando, né, o que foi lido em todos os outros capítulos, o homem tolo, ou seja, aquele que não busca sabedoria, segundo o vocabulário aplicado pela própria Bíblia aqui, né? O homem tolo, o que não busca sabedoria, eu estou falando o que não busca, não o que trata com desdém, né? Porque o que trata com desdém ele chama de escarnecedor. Mas o homem tolo, o que não está buscando a sabedoria, ele muitas vezes ele age com boas intenções, igual eu falei agora há pouco. Age com boas intenções, mas se ele não estiver carregando boa energia, o coração dela não emite boas frequências, dentro dela os sentimentos e os pensamentos, eles não estão alinhados com a sabedoria. Aí, ela repetitivamente, ela vai vivendo na vida dela as coisas, ela pode tropeçar em várias coisas que são semelhantes, mas ela nem enxerga que são tropeços. Pode acontecer, isso não é um fato, mas pode acontecer que lá no futuro ela perceba os tropeços, mas ela não sabe identificar onde foi. É aí que entra muitas questões terapêuticas, entra muita reflexão, começa a pessoa a entrar num sentimento de agonia, de muita dor, porque foram tropeços repetitivos. Ela não teve constância na busca da sabedoria, ela teve constância em quedas na vida dela. Aí quando ela se vê nesse ponto, ela começa a enxergar a importância da sabedoria. Então, você que muitas vezes pode estar assistindo esse vídeo aqui, se você não buscar os bons princípios, se você não viver uma vida em boa frequência, e essas boas frequências você pode encontrar
aqui em Provérbios, mas você pode encontrar na sua boa reflexão, porque o Senhor nos criou perfeito. Então, em orações, em meditações, em reflexões puras, você consegue enxergar esse caminho aqui, não precisa acessar em lugar nenhum, porque ele é natural seu. O que não é natural é fazer essas coisas com perversidades, é fazer as coisas com desdém, é fazer as coisas com desistências, abandonos. O que não é natural é isso daí. É a pessoa ficar procrastinando. Essas coisas não são naturais. O nosso natural é perfeito. Mas precisamos sempre fazer a lapidação, porque aqui é a nossa missão. Essa nossa experiência humana, ela nada mais é do que um treinamento para o nosso espírito, para a nossa vida eterna. Você está entendendo o que eu estou falando aí, já é um bom caminho, tá? Mas assim, se você procurar todas as leituras, todas as passagens, as parábolas de Jesus, ele nos ensina isso também. Não é só, isso aí não estou inventando aqui, né? Participo de inúmeros cursos espirituais. Eu dei uma ênfase na palavra curso, porque eu estava pensando ontem sobre isso, né? Por que é curso espiritual e não treinamento? Porque o treinamento ele exige prática. Seria mais ou menos dizer assim, se eu ensino uma pessoa, né? Se eu estou ensinando uma pessoa, fazer repetições para exercício muscular aqui, para os músculos da região peitoral. Então você vai lá e faz assim, ou faz assim, né? Só ensina a pessoa o movimento e não faça a pessoa ter a prática disso, eu estou gerando conhecimento para essa pessoa. Mas se ela não fizer o discernimento do que ela quer, né? Se ela precisa desenvolver os músculos daqui do próprio peito, ou se ela precisa aqui da lombar, ou da cervical, ou os braços, ou as pernas, se ela fizer o discernimento e depois colocar em prática, aí ela vai começar a gerar treinamento, e isso é o que gera o entendimento. O treino, ele passa pelo processo da prática. Cursos você só absorve conhecimento. Conhecimentos em excesso sem prática deixam você pesado. Então é necessário você queimar essa caloria do conhecimento adquirido, porque senão você fica bem pesado. Conhecimento sem prática te torna pesado. E isso você consegue sentir na energia das pessoas que carregam esse acúmulo de conhecimento sem prática. Conhecimento sem prática te deixa pesado. Então eu vou dar mais um exemplo sobre conhecimento sem prática te deixa pesado. Vamos lá sobre o carro, um veículo. Se você tem um carro e abastece ele e deixa ele na garagem, hoje você abastece 10 litros e deixa ele na garagem. Amanhã você abastece mais 10 litros, deixa na garagem. Supondo que o tanque ele tem 40 litros, né? Então mais 2 dias você enche 10 em 10 litros, aí você está adquirindo conhecimento. Seria a analogia, a comparação seria essa, tá? Conhecimento com combustível. Se você coloca mais 10 litros e mais 10 litros, você completou o tanque. Aí o que você vai fazer no 5º dia? Se você adquire mais conhecimento. Tenta imaginar. Você lá com a mangueirinha, colocando mais 10 litros no tanque que já está cheio. Ele vai começar a cair, vai cair desmedidamente, né? Desnecessário, vai ter um desperdício, vai gerar sujeira. É difícil limpar esse tipo de substância que cai no chão, sabe? Assim é o conhecimento. Quanto mais você adquire conhecimento e você não queima esse conhecimento, queimar é colocar em prática, você não gera entendimento, você não tem treinamento. Por isso, a maioria dos cursos que você faz sobre gestão emocional e cursos que você faz sobre inteligência espiritual são cursos. Mas se eles te colocam
a fazer práticas disso daí, a praticar, a partir do momento que você pratica, você tem treinamento. Enquanto não tem a prática, você está fazendo um curso. Então tudo que eu estou falando aqui é necessário você colocar em prática. Não adianta ficar aqui só ouvindo. Como eu já falei, uma prática seria você pegar a sua própria Bíblia. Se você não tiver, acessa no computador mesmo. Tá? A minha está aqui, eu estou fazendo a leitura no computador. Mas se você tiver uma Bíblia, pega ela e lê para uma pessoa. Lê para o seu filho, lê para sua filha, lê junto com seu cônjuge, com seu pai, com sua mãe. Um grupo de amigos, cria um grupo no WhatsApp de leitura da Bíblia, né? Ou algum outro livro que você tiver como fonte de sabedoria. Tem muitos e eu adoro sempre buscar. A sabedoria, ela não se encontra num lugar só. Ela está na natureza, ela está na criação de Deus. Deus fez o mundo assim, para a gente entender a natureza dele. Por isso eu dei o exemplo do carro, dei o exemplo das atividades físicas. A sabedoria, ela se encontra na nossa vida cotidiana, ela não está num lugar só. É que muita coisa a gente precisa achar num lugar concentrado. Por quê? Porque a nossa mente, às vezes, ela fica dispersa. E como tem essa dispersão, você pode estar desatento para a vida. Por isso que é importante você ter uma fonte de conhecimento. Aqui, onde eu estou fazendo esse projeto de leitura de provérbios durante os 31 dias de julho, aqui está uma fonte. Mas a fonte da sabedoria e de uma vida bem vivida está na sua vida mesmo. Ela não está num livro, não. Tá? Está em praticar as coisas que você adquiriu conhecimento, para você gerar treinamento e, consequentemente, entendimento. Aí você fecha o ciclo 1. Grande abraço, Hudson, meu querido amigo aí. Tamo junto, viu? Saudade de você. Aí, o que fica muito em questão é, né? A gente não precisa se concentrar, buscar apenas em um lugar. Essa paralisação da mente em achar que as coisas estão em um lugar, ela não te torna uma pessoa flexível e sábia. Porque a sabedoria, ela exige flexibilidade. Ela exige. O coração ensinável, ele precisa ter mudanças de rotas que são necessárias para correção para a vida. Então, uma pessoa que ela paralisa, e eu falei isso no Provérbios 1, na leitura do dia 1º. Pode colocar lá, procura no YouTube. Está no dia 1º, Provérbios 1. Tá 1 Provérbios de Salomão, o título no YouTube. Lá eu digo muito sobre essa questão. Sobre essa questão do coração ensinável, né? É a nossa versatilidade. É o nosso bem receber das coisas. Então, a repreensão, ela acontece na vida e acontece por pessoas. Durante a nossa fase de infância, né? Nós somos recém-nascidos, bebês, criança, depois a gente começa a entrar na fase da adolescência. A repreensão vem através dos nossos pais fortemente. Mas se passa dessa etapa, na fase adulta, aí começa a repreensão da vida. A repreensão da vida, ela é natural. Por isso, se nós não tivermos aprendidos, né, na primeira etapa da nossa vida, a vida, ela vai nos repreender fortemente. É como diz aquela famosa frase, né? Se não for pelo amor, é pela dor. Né? E como a maioria de nós aqui estamos na fase adulta, é necessário nós entendermos isso e, na medida do nosso máximo possível, passarmos essa instrução às pessoas mais jovens, às pessoas mais novas. Essas pessoas, elas estão crescendo muitas vezes sem instrução. São inteligentes? Sim, são. Elas conseguem mexer no celular mais rápido do que você? Conseguem. Parece que elas captam as coisas melhor do que você? Parece.
Só que o que eu vou dizer para você é o seguinte, isso tudo está ficando na superficialidade do entendimento dela. Porque a vida ela exige sabedoria. E quando for exigida a sabedoria dessas pessoas mega inteligentes que a gente mencionou agora? As crianças, adolescentes. E quando for necessário que ela tenha um coração ensinável? E quando for necessário ela saber lidar com traumas na vida? E quando for necessário ela saber lidar com a bronca que o chefe dá no trabalho? Ou com a não contratação porque o currículo dela não está de acordo com as necessidades dos locais que ela for procurar emprego? E quando ela perceber que ela não ganha suficiente? E quando ela perceber que o salário dela não é compatível com o que ela acha que ela vale? Será que essas crianças e adolescentes estão preparados para ouvir isso daí? Assim como nós todos, adultos da fase de hoje, nós escutamos isso nossa vida inteira, né? Mas só tivemos que aprender a lidar com isso, né? Então, os jovens, adolescentes e as crianças, eles precisam estar conectados com isso daí. Tem que estar ligado. Se não tiver ligado, vai ser engolido. Não pelo mercado e pela sociedade, pela humanidade, não. Vai ser engolido pelo próprio sofrimento. Porque ela que não sabe lidar com isso, não é o mundo que tem que saber lidar com isso, é ela mesma. Hoje eu pensei que eu fosse só ler aqui, porque eu tenho tantas coisas para fazer na minha vida prática e cotidiana que eu pensei assim, eu vou entrar lá, vou só fazer a leitura meio rapidinho hoje, mas eu não consigo ser desse jeito, sabia? As coisas que eu faço de coração inteiro. Estamos aqui, versículo 3. Confia tuas obras ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. Aí, tá aqui as coisas que foram ditas aí, o que tem sido lido durante todo... Hoje, né, dia 16, estamos completando quase um pouco mais da metade do nosso projeto, né? Projeto de julho de Provérbios. São 31 dias, hoje dia 16. Versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para si, sim, até o perverso para o dia do mal. O Senhor fez todas as coisas para si, sim, até o perverso para o dia do mal. Então, só para minha memória aqui, né? Eu li o título, mas eu acabei esquecendo. Chama Provérbios sobre a vida e comportamento. Então, tudo que a gente está lendo aqui, nesse capítulo 16, ele diz respeito sobre a vida e o comportamento. E é basicamente sobre isso que a gente falou até agora, né? Mas esse é o título, sobre a vida e comportamento. Versículo 5. Todo aquele que é orgulhoso de coração é abominação ao Senhor. Não ficará impune mesmo de mãos postas. Mesmo posteriormente, se você colocar de frente ao Senhor, né? Se não tiver a chave do arrependimento, como dito aqui anteriormente em outros provérbios, se você não tiver o arrependimento do seu orgulho, das coisas que você deixou de lado, do abandono, enfim, inúmeras coisas que não estão em retidão com a palavra do Senhor, as mãos postas na frente dele ali de nada adiantarão. Não ficará impune. Assim, entender que o perdão que o Senhor dá não te livra de você ter que resgatar as coisas que você fez de ruim, isso daí é o entendimento básico, tá? O perdão você já ganha agora, se você se arrepender. Ou a pessoa que você imagina, se você imagina, né, que tem uma pessoa que você gostaria que tivesse ouvindo isso aqui,
compartilhar seria legal, né? Mas chega na pessoa e fala assim, né, sobre a questão do perdão. O perdão é uma coisa que você dá para a pessoa, entende? Você simplesmente dá. Agora, o que ela vai fazer com isso? Que tem muito a questão do desenvolvimento pessoal dela mesma. Por isso o perdão do Senhor vem através do arrependimento. Mas que você vai precisar depois gerar coisas, produzir coisas para você novamente ter crédito com Ele, isso é certo. É certo. Pelo menos em 15 capítulos de Provérbios que eu li aqui está escrito isso. Agora, se até o 31 falar assim, não, beleza, só se arrepender e acabou, aí a gente vai descobrir ali para frente. Tá certo? Vamos continuar. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é purificada, e pelo temor do Senhor os homens se apartam do mal. Quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz até mesmo seus inimigos estarem em paz com ele. Isso daqui é maravilhoso, né? Quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz até mesmo seus inimigos estarem em paz com ele. Ontem eu participo de um grupo de treinamento e ensinamento, curso espiritual, onde a pessoa fez uma oração que eu achei tão linda, assim, ela falou assim, né, que Deus permita que venha muitas coisas à vida dela, mas que o que não vier dele não seja permitido, que não vier de Deus. E aqui está falando, né? Quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz até mesmo seus inimigos estarem em paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas sem direito. Aqui é bem objetivo, né? Versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Aqui é uma coisa muito importante, muito interessante. O que nós produzimos de conhecimento para o nosso coração, de entendimento para as nossas emoções, isso daqui vai direcionar muito, vai ajudar muito no planejamento e nas decisões que nós tomamos. Mas você precisa entender que a direção dos nossos passos é o Senhor que guia. Ele é nosso guia. Ele é nosso Criador, Ele é todo poderoso. Ele que criou todas essas coisas, tudo isso daqui para a nossa experiência humana. Então confia nele, mas faça de bom grado, agradece, ame o Senhor de todo o seu coração. Como é lindo, né? Eu leio essas coisas, eu fico encantado. Não sei vocês como que toca aí, mas eu fico encantado. Versículo 10. Nos lábios do rei está a sentença divina. A sua boca não transgride em julgamento. O peso justo e a balança são do Senhor. Todos os pesos da bolsa são sua obra. Que tá. O peso justo. Não que você julga, né? Mas o peso justo. E a balança são dele. Dele, Senhor. Então, não cabe a nós julgarmos a vida das pessoas. Isso daí fica para o Criador. O que cabe a nós é corrigirmos o nosso coração, a nossa intenção. O que possibilita que você faça um bom planejamento do seu caminho, que as suas decisões sejam pautadas dentro desses princípios que você carrega dentro de você. E confia no Senhor. Porque Ele pesa tudo, Ele pesa até o nosso espírito, conforme está escrito ali em versículo
Versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. O coração do homem, no 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. O peso e a balança, 11. O peso justo e a balança são do Senhor. Todos os pesos da bolsa são sua obra. Então tudo que você está carregando aí é obra sua. Mas o Senhor tem o peso justo e a balança é dele. Não é sua, não. Nem minha, não é nossa. 12. É abominação aos reis cometerem perversidade, porque o trono é estabelecido pela justiça. Lábios justos são o deleite dos reis, e eles amam aquele que fala o certo. Quem está entendendo aí sobre a questão dos lábios, eu falo toda hora sobre isso daqui, tá? Lábio é o princípio. Então, princípios justos são o deleite dos reis. E eles amam aquele que fala o certo, ou seja, que expressa o que é correto, né? É necessário acompanhar esse estudo aqui, porque algumas coisas, quando são ditas aqui, eu não faço muito, não me pego muito na questão da explicação e da interpretação, comentário, porque foi muito repetido nos outros, né? Então, estamos aqui no capítulo 16, foram 16 capítulos, 15 lidos até o momento, né? Então tem muita coisa, muito conteúdo aí para trás. É necessário aí você que está procurando conhecimento, procurando gerar discernimento sobre provérbios, é necessário você assistir todos os vídeos, papel e caneta na mão, se necessário, tá? Se for de seu interesse, eu recomendo que assim o faça. A ira de um rei é como mensageiros da morte, mas um homem sábio a pacificará. Na luz do semblante de um rei está a vida, e o seu favor é como uma nuvem da chuva serôdia. Deixa eu ver aqui, o que é serôdia? Não sei o que significa essa palavra, serôdia. Significado de serôdio, que ocorre fora do período ideal, que se manifesta numa época inapropriada, que acontece além do tempo determinado, extemporâneo. Na luz do semblante de um rei está a vida, e o seu favor é como uma nuvem da chuva que vem fora do tempo. É assim, né? Na luz do semblante de um rei. O semblante é a nossa expressão facial, né? Muitas vezes assim interpretado. Então, no semblante de um rei está a luz, está a vida. E quando o rei carrega isso, né? Ele carrega um semblante luminoso, está a vida. E o favor é como uma nuvem da chuva serôdia. Assim, como que faz a interpretação desse versículo curto, mas cheio de sabedoria, né? Na luz do semblante, ou seja, o semblante iluminado, aquela pessoa que carrega boas vibrações, boas energias, emite boas frequências, ela passou por muito treinamento, né? Precisou ter muito entendimento para que um dia o semblante dela transmitisse isso sem que ela diga nada. Porque está no semblante, não está na fala. E o que aqui está falando? O seu favor, o favor é a graça do Senhor, é a soma entre graça e merecimento.
entende? É a graça do Senhor. O Senhor joga graças na sua vida, mas é através do seu merecimento. Então, quando você tem essas duas coisas, a gente chama de favor. Quando você não tem o seu merecimento, a gente chama isso de milagre. É diferente, entendeu? O favor é como uma nuvem da chuva serôdia. Parece que vem fora do tempo, mas é no tempo do Senhor, não é no seu tempo. Então vai somando coisas para que o seu semblante seja luminoso, né? Que você tenha vida dentro de você. E quando vier a graça, o nome disso se chama favor do Senhor. Não vai ser milagre, porque você merece. Favor é graça mais milagre. Graça mais merecimento. O milagre é se você não tiver o merecimento, não tiver praticado, não tiver treinado todas essas coisas. Versículo 16. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e adquirir entendimento em vez de escolher a prata. A estrada do reto é desviar-se do mal. Aquele que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O orgulho precede a destruição, e o espírito altivo precede a queda. Melhor é ser de espírito humilde com os mansos do que dividir o despojo com os orgulhosos. Aquele que lida sabiamente com o assunto encontrará o bem, e o que confia no Senhor, feliz é ele. Aquele que lida sabiamente com o assunto encontrará o bem, e o que confia no Senhor, feliz é ele. O sábio de coração será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumenta o aprendizado. Aqui a gente encontra, né, mais uma vez a palavra prudência, né? Não é bem palavra, né? A prudência ela é um valor, é um atributo, e a gente encontra em algum dos provérbios anteriores, né, a menção de que a prudência ela mora junto com a sabedoria. A prudência ela mora junto com a sabedoria, e elas dividem méritos entre elas, dividem honras na criação do universo. Procurar nos provérbios aí a palavra prudência, você vai encontrar isso que eu acabei de dizer aqui. A prudência mora com a sabedoria, e ela divide com a sabedoria méritos e honra da criação do universo. Ela estava lá junto com o Senhor quando o universo foi criado. Sabedoria e prudência. Além dos outros atributos de Deus, né? Já mencionados: sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. São atributos divinos. O entendimento é uma fonte de vida para aquele que o possui, mas a instrução dos tolos é a loucura. O coração do sábio ensina a sua boca, e acrescenta o aprendizado aos seus lábios. Aqui a gente está falando novamente sobre aquela questão da explicação que eu falo muito sobre o que é o lábio, né? Sobre o que é a boca, sobre o que é a fala. Então, volta ao estudo lá, e esse entendimento aqui fica fácil. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca lhe implora por isso. Ou seja, a boca de uma pessoa que trabalha
que a pessoa que cultiva somente a boca e não cultiva os lábios, ela acaba trabalhando só para si mesma. Entende? Ela te direciona uma vida voltada ao seu ego, ao egoísmo, ao egocentrismo, coisas semelhantes a essa interpretação. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há um fogo ardente. Essa palavra lábios aí, ela se repete muito e, como eu já mencionei, ela está bem explicado antes, né? O lábio é o princípio da fala, tá? Não é só a questão dos lábios aqui, não. É o princípio da aprendizagem da fala. O meu hoje aqui mesmo tá todo ressecado aqui por causa desse frio que fez esses dias aí. Eu não sei como que tá na região de vocês aí, mas aqui fez muito frio recentemente e hoje tá um tempo bonito ali, apesar de já ter chovido. Amanhecemos com sol, choveu e voltou o sol agora. Tudo no tempo do Senhor. Nem previsto tinha isso. Na previsão dos mais inteligentes meteorologistas aí do nosso país. Não estava previsto. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há um fogo ardente. O homem perverso semeia a contenda, e o sussurrante separa os maiores amigos. O homem violento incita o seu vizinho e o leva para o caminho que não é bom. Ele fecha os seus olhos para imaginar coisas perversas. Movendo seus lábios, ele efetua o mal. A cãs. Vamos ver o que significa cãs agora. Eu não sei o que significa. Cãs. Difícil até escrever essa palavra aqui. Cãs. Cabelos brancos. Substantivo feminino plural. Cabelos brancos. A cãs é uma coroa de glória se for encontrada no caminho da justiça. Aqui, cabelos brancos está falando sobre a questão do tempo, né? É o tempo. O tempo bem vivido é uma coroa de glória se for encontrada no caminho da justiça, ou seja, o tempo bem vivido. O tempo fazendo as coisas que são justas, que são bem vistas aos olhos da sabedoria. Aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Aqui está falando, né, que muitas vezes na ira é melhor você se calar. Às vezes o silêncio ele é mais bem-vindo, não só para a harmonia do seu relacionamento, né, mas é para você mesmo. Porque o cultivo da raiva e de sentimentos e pensamentos ruins, ele não só afasta as pessoas, mas ele prejudica o seu crescimento, o seu desenvolvimento espiritual e emocional. Aí no pessoal você vê todos os reflexos disso. Versículo 33 e último desse capítulo. A sorte é lançada no colo, mas sua total disposição é do Senhor. A sorte é lançada no colo, mas sua total disposição é do Senhor. Aqui a gente vê um resumo do que eu acabei de falar sobre o que seria o favor. A sorte é lançada no colo, mas ela vem através da graça, né? E ela é totalmente dada pelo Senhor. A sua total disposição é do Senhor. Então, quando o Senhor te dá a graça, Ele não está te dando sorte. Quando Ele te dá a graça, Ele te faz um favor. Esse favor, ele é a graça, né, que seria essa
sorte, a graça, mais o mérito, o seu merecimento. Esses dois somados aqui, ele forma o entendimento do que seria o favor do Senhor. Tá? Então essa foi a leitura de Provérbios capítulo 6, onde falamos sobre a questão do título, sobre a vida e o comportamento. Essa foi a leitura de hoje e, como praxe, eu encerro essa leitura hoje aqui com mais uma oração. Já agradeço aqui a todos que estiveram presentes, todos que estão vendo esse vídeo aqui. Já curta o vídeo, compartilhe com pessoas que você acha que tem, que estão precisando entender, estão querendo, né? Tem gente que procura assim, nossa, qual que é um conteúdo bom para estudar provérbios? Aí se você acha que esse conteúdo aqui é legal, compartilhe com essa pessoa. Compartilha porque tem muitas boas palavras aqui, não só se a pessoa está buscando, né? Então, curte, compartilha, deixa um comentário se você tiver alguma observação e se inscreve no canal, que todos são muito bem-vindos aqui. Temos ainda mais até o capítulo 31 para fazer a leitura aqui, tá bom? Compartilha porque, como eu digo aqui, seja vida na vida de outras pessoas. Seja vida na vida de outras pessoas. Então, vamos lá. Ó Deus Pai, nosso Rei, Rei do Universo, Criador de todas as coisas. Muito obrigado por mais esse dia, por nos proporcionar mais esse entendimento da Sua palavra, do Seu caminho. Permita-nos, Senhor, caminhar dentro do entendimento, para que sejamos pessoas cada vez mais carregadas do mérito de receber a Sua graça. Que caminhamos sempre dentro do Seu favor, no Seu tempo. Que possamos progredir cada vez mais dentro desse caminho. É somente em gratidão, Senhor, que eu faço essa oração. Peço bênçãos na vida das pessoas que estão aqui nos assistindo. Eu digo nós porque eu estou sempre com o Senhor. Eu sou o mensageiro aqui, mas a mensagem é o Senhor que carrega. E ela vai até onde eu nem estou enxergando. Não sei onde essa palavra vai chegar, Senhor, mas que seja da Sua vontade e não da minha. Peço que o coração das pessoas sejam tocados pela Sua palavra, pela Sua intenção, e que todos nós aqui sejamos capazes de merecer a Sua graça. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Amanhã, capítulo 17 de Provérbios. Então, estejam com o Provérbios em mãos e vamos fazer a leitura junto, ok? Valeu, pessoal. Tamo junto. Seja a vida na vida de outras pessoas.